E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Matias, eu sou chefe de área da Electric Safety Assessment de 2026 e hoje eu trouxe aqui para vocês, vou estar trazendo, na verdade, né, um pequeno tutorial de como mexer no Notion, como setar páginas, como criar é, ambientes de trabalho no quesito de gestão de projeto, né? Então, só para dar uma breve explicação, né, o que é o Notion? Ele basicamente é uma ferramenta o qual simula um espaço, um ambiente de trabalho baseado numa estrutura de blocos, né? Então, tudo que você cria ali dentro é pensado como se fosse um bloquinho no qual você pode mexer em vários lugares e você pode ir editando de forma bem didática e bem simples, assim, não tem muita complexidade. Claro, as páginas que você pode criar, os ambientes que você pode criar podem ficar bem complexos, mas toda, toda, todo se baseia nesse conceito de bloco, né? E também tem a vantagem de ter uma estrutura de bancos de dados muito flexível e altamente customizável, assim. Se quando você aperfeiçoa, né, ou quando você sabe o que você quer fazer dentro do Notion, você consegue criar boas estruturas de fluxo de trabalho, de projeto e afins. Bom, sem mais delongas, eu tô aqui na página inicial aqui do Notion, né? E tudo começa criando uma página nova, qual vocês podem fazer aqui. Então, as páginas no Notion são o elemento, diria eu, principal de tudo que está acontecendo dentro dele, né? Então, tudo a gente faz dentro de uma página. Nesse caso, eu posso dar um título, né? A página ela já tem uma propriedade de você colocar um título, né? Então, título genérico número um, né? Posso colocar aqui. E aqui embaixo é onde de fato vai acontecer tudo que você quer fazer. Então, aqui eu posso, por exemplo, escrever texto. Eu posso colocar emoji, por exemplo, com dois pontos e, sei lá, reza. Você vai lá, coloca um emoji, né? Você pode também aqui selecionar o que você quer e definir como se fosse no Docs, né? Negrito, itálico, sublinhado, enfim, essas coisas, né? E, bom, a parte mais interessante, né? É de fato os blocos, né? Então aqui eu tô num bloco aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tô selecionando um bloco. E dentro desse bloco eu posso colocar uma infinidade de coisas nele. Então vou mostrar aqui para vocês, né? Aqui eu tenho as sugestões, mas tudo aqui começa de fato os blocos, né? Então, tem o bloco de texto. No caso seria o que eu já estava escrevendo, né? Tem diversos tipos de título, lista com marcadores, né? Lista numerada, enfim, vários tipos de coisa aqui, ó, mídia, posso colocar vídeo, áudio, código, arquivo, eu posso colocar um arquivo aqui num bloco, base de dados, quais eu vou aprofundar um pouco mais tarde. Aqui já vai para um monte de outras coisas que eu não vou entrar em detalhe hoje. Aqui também pode ser trocado o layout, por assim dizer, da página, né? Então eu posso, por exemplo, colocar, não sei, três colunas, né? Então aqui eu posso colocar alguma coisa, aí vocês vão ver que vai separar em uma coluna, aqui eu posso colocar outra coisa, e aqui eu posso colocar outra coisa. Opa, aí. Então, enfim, existem vários blocos que vocês podem ir vendo aqui de fato, procurando, e, e ele dá uma breve descrição do que é, né? Tem uma imagenzinha ali, né? E dizendo o que é cada coisa, né?
Mas aqui eu vou mostrar de fato o mais essencial e o que mais a gente, como equipe, utilizaria na hora de organizar o projeto, né? Então eu preparei aqui um modelo padrão, por assim dizer, de. Modelo padrão não, mas uma página de tutorial, né? Para mostrar para vocês, que no caso seria esse aqui. Terra Marrom Automóveis, beleza? Então aqui dá para ver já que dá para colocar uma capa, né? A partir de uma imagem, podem colocar um emoji na página. E bom, o que que a gente tem aqui? Aqui que começa o interessante, né? Além de eu colocar texto aqui, eu posso, por exemplo, vir ou apertar no mais, ou eu aperto aquela barra aqui, ó. Barra e o nome do bloco que você colocar. No caso, eu quero mostrar para vocês o bloco página. Então aqui eu criei uma página e ele já me traz para essa nova página. Então o que que aconteceu? Se eu for aqui para trás, ó, para a página Terra Marrom Automóveis, dá para ver que eu criei uma página dentro de uma página, né? Então esse é uma estrutura de hierarquia, por assim dizer, né? Onde você vai colocando páginas dentro de páginas, né? Então assim você é como se fosse no Drive, né? Você vai colocando pastas dentro de pastas, né? Então você pode pensar esse ambiente de trabalho assim, né? Então, nessa nova página, de novo, eu posso colocar um título, né? Ali, nesse exemplo, eu tenho 3 páginas, uma estruturas, outra desempenho, outra eletrônica, e eu também posso colocar um emoji para cada uma, né? Aqui eu posso dizer, sei lá, controle, né? Aí eu coloco um ícone, posso dizer controle, vai me sair um controle, posso colocar um controle aí, ó. Perfeito, né? E aqui dentro dessa página eu posso colocar os mesmos blocos que eu podia antes aqui, né? Então eu posso customizar de forma infinita essas páginas, né? Beleza. Eu então tirando essa parte de páginas que é por assim dizer, o bloco principal, o qual a gente vai organizar as coisas, né? A gente parte por aquilo que é mais poderoso, né? Que seria, eu tenho anotado aqui, o banco de dados, né? Então, quando a gente coloca mais aqui, e a gente for um pouco mais para baixo, a gente tem esse apartado aqui de base de dados, né? Então, aqui a gente tem um monte de opções, né? De base de dados, né? A gente vai na mais simples, que é visualização em tabela, beleza? Ele vai gerar esse bloco um pouco mais esquisito, né? Então ele cria essa tabela esse banco de dados, né? E o que ele basicamente faz é criar páginas pré-configuradas, né? Então quando a gente cria esse novo banco de dados, a gente pode escolher entre criar uma base de dados já meio que pré-feita, que no caso seria essas sugestões aqui, controle de tarefas, projetos, central de documentos, ou a gente pode criar diferentes modelos de página, né? Então eu vou fazer isso primeiro, né? Então uma nova fonte de dados vazia. Então aqui eu vou criar como um novo modelo mesmo, né, de página, né? Eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender o que que eu tô falando, né? Então, quando a gente cria, a gente aperta aqui em nova, ele vai criar uma nova página dentro dessa base de dados, né? O qual não tem nada, não tem basicamente nada. Então, isso aqui é bem por assim dizer, a gente quer editar para que isso fique mais automatizado ou mais coerente com aquela base de dados que a gente quer usar. Então, a gente, para fazer isso, a gente volta aqui e cria um novo modelo, beleza? Um novo modelo de página. Então, aqui, ó, cria um novo modelo de página reutilizável para esta base de dados. Então, vamos lá. Novo modelo. Então, esse aqui vai ser como vai ficar a nossa página uma vez a gente cria uma nova página nessa base de dados. Então, eu posso, por exemplo, colocar um título, né? Por exemplo, nova tarefa.
né? Nova tarefa, enfim, nova tarefa, pode ser. E o legal é que nessa base de dados a gente consegue colocar propriedades nessa página. Isso aqui é muito importante, né? Isso aqui é o que vai definir basicamente para que serve a nossa base de dados, né? Então eu posso adicionar diferentes tipos de propriedades aqui. A gente vai usar, pode, acredito eu, no máximo umas 4, 5, né? Que são as mais didáticas, por assim dizer, ou as que mais fazem sentido para o nosso projeto. Que poderia ser, por exemplo, uma propriedade de seleção múltipla. Cabe notar que a propriedade se chama seleção múltipla, mas eu posso chamar ela de qualquer coisa. Por exemplo, área de atuação, por exemplo, né? Beleza. Então, criado essa propriedade... não salvou. Então, ó, área de atuação. Existe uma propriedade chamada área de atuação. Ah, tá aqui. Tá, beleza. Achei que não tinha sido criado. Opa, deixa eu tirar esse aqui então. Beleza. Aí, tá. Então, dentro dessa área de atuação, como eu criei uma seleção múltipla, eu posso colocar aqui diversas opções. Por exemplo, para aquelas páginas, né? Para aquelas páginas que eu fiz, por exemplo, de estruturas, desempenho e eletrônica, eu posso dizer que essa nova tarefa é da área de eletrônica, né? Então eu posso criar uma nova opção chamada, vamos escrever isso aqui certo, né? Eletrônica. Fechou, né? Como essa propriedade de múltipla seleção não faz muito sentido, né? Eu, sei lá, colocar uma tarefa de duas áreas. Talvez possa fazer sentido em algum contexto, mas eu posso, por exemplo, colocar tanto eletrônica como, por exemplo, a área de estruturas, né? Estruturas, né? Ó, então essa nova tarefa ela tem atribuição às áreas de atuação eletrônica e estruturas. Beleza. Eu posso também colocar um status para ela, então quando eu crio essa propriedade, ele já me dá essas três tipos de status, né? Que é a fazer, em andamento e concluído. Dentro desses status eu posso colocar, por assim, substatus desse status, o qual eu não vejo por que fazer isso. Tipo, eu posso só, por exemplo, né, sei lá, em a fazer tem já o substatus não iniciado, né? Ou eu posso criar um, sei lá, nem comecei, nem pensei, sei lá, uma coisa assim, nem pensei. Então ele está dentro desse a fazer, né? Eu posso escolher esses substatus a partir desse a fazer, né? Enfim, eu estou me delongando um pouco, mas é basicamente isso, é uma propriedade de status, né? Então aqui foi criado status, né? Eu posso colocar data, isso aqui é muito importante, né? Basicamente, tudo que a gente vai querer colocar numa base de dados vai querer ter uma data de começo e término, né? Então, por exemplo, eu posso botar do dia 15, aí a gente mantém shift até o dia 29, né? Dá enter. E fechou, tá setado aqui. Só um detalhe aqui. É, Tudo que eu estou colocando aqui como valor da propriedade vai ser salvo no modelo. Isso provavelmente a gente às vezes quer e às vezes a gente não quer. Por exemplo, para a data, normalmente quando a gente cria essa nova página, a gente quer setar a variável data do jeito que a gente quer, né? Então, essa data aqui seria bom não deixar definido, né? Porque aí todas as novas páginas que eu criar dessa nova tarefa já vai ter definido essa data que eu coloquei aqui, do 15 ao 29, que não faz sentido, né? Então vamos deixar vazio por enquanto. Para status, talvez já seria interessante, quando a gente cria uma nova tarefa, colocar já como predefinido não iniciada, né?
Porque normalmente a gente cria uma nova tarefa e ela não foi iniciada. Mas se vocês acham que, por exemplo, não, eu vou criar uma nova tarefa, mas ela já provavelmente já vai estar em andamento. Vocês podem colocar ou em andamento, se vocês querem deixar essa possibilidade para a pessoa que cria essa nova tarefa escolher, vocês deixam também vazio aqui. Então, back, aqui a gente tira. Não sei como tirar. Acho que não tem como tirar, na verdade. Acho que tem que setar em algum status. Beleza, não tem como deixar em vazio. Enfim, mas aqui dá. Em áreas de atuação eu posso tirar. Então aí eu já posso deixar para a pessoa que está criando a nova página a área de atuação que ela queira escolher. Pessoas, isso aqui também é interessante, né? Isso aqui só vai fazer sentido se o nosso Notion está conectado a diferentes e-mails, né, de diferentes pessoas. Para o nosso caso, todo mundo compartilha o mesmo e-mail da Céu Azul, então todo mundo usa o Notion como pessoa Céu Azul, então não faz sentido essa propriedade, mas caso a gente não usa outros e-mails, né, para conectar uma área de trabalho, porque a gente tem limitação de pessoas, né, aqui no Notion. Então, se a gente pagasse o premium, daria para fazer. Mas nesse caso, não tem o que fazer. O que dá para fazer é, de novo, criar uma nova propriedade de seleção múltipla. E aqui eu posso chamar essa propriedade de encarregado ou responsável. Vamos colocar responsável. Responsável. E aí, bom, a gente pode colocar o nome de todo mundo aqui, né? Matias, Igor, Igor, não, esse Igor não tá na equipe. Guilherme, enfim. A gente vai criando aqui as novas as possíveis, como é que se chama? Seleções, né? E aí a gente pode criar isso, esse tipo de organização. Então, essa seleção múltipla, ela é bem geral. A gente pode dar a função que a gente quiser. Também tem outras coisas aqui, eu não vou me delongar, mas se vocês querem saber melhor como é que funciona essa propriedade, é só olhar aqui na barrinha de ajuda, né? Então, tem um monte de coisa aqui, ó, criado por, esse aqui não faz sentido, na verdade, para nossa para nossa aplicação, mas enfim. Também eu posso criar um texto, por exemplo, chamar a descrição da nova tarefa, né? Então eu posso colocar aqui, temos que ver o tamanho do tubo da estrutura, sei lá. No caso, isso aqui é um exemplo para uma nova tarefa fora do modelo, né? Aqui, se a gente colocar no modelo, todas as tarefas vão ter essa descrição. Então, a gente deixa vazio, beleza? E é isso, basicamente. Então, é assim que a gente pode criar propriedades desse novo modelo de página, né? Também aqui, como ele é uma página, eu posso colocar outros blocos aqui. Então, posso colocar uma imagem, um título. Talvez, se vocês querem ter uma descrição um pouco mais bonitinha, descrição da tarefa. E aí aqui embaixo escrever o que você quer, ou deixar esse título aqui como modelo, e daí a pessoa escreve depois, quando criar essa nova tarefa, o que ela desejar, né? Então, como eu tinha falado antes, é altamente customizável tudo que você quer fazer aqui, tá? Tanto é assim que, bom, não sei se na nossa equipe teria alguma aplicação, mas a gente pode criar uma base de dados dentro de um modelo de base de dados. Olha que loucura. Olha, eu posso vir aqui e criar uma nova tabela dentro do modelo de uma base de dados. Olha que incrível, né? Então, enfim, isso aqui, quem quiser se complicar, pode se complicar à vontade, tá?
Mas vamos tirar isso aqui, né? Isso aqui é só um exemplo. Enfim, vamos deixar assim, né? Vamos deixar esse modelo assim, né? Então, quando a gente sai daqui, ele já fica salvo automaticamente, tá? Vamos dar um nome para essa base de dados, então, sei lá, tarefas da equipe, né? Vamos chamar essa base de dados tarefas da equipe, né? Então, quando a gente cria uma nova página, a princípio, quando a gente cria agora, não vai ter nada, né? Vai ter as propriedades que a gente definiu naquele modelo, tá? Mas não vai ter as coisas que a gente definiu naquele modelo. Por exemplo, o nome da página, né? Aqui eu criei uma nova página, mas ela não tem aquele nome de página que eu setei. Então, para a gente colocar como padrão o nosso modelo, a gente vai aqui, ó, já está salvo aqui, ó, modelos para tarefas da equipe. Então, o padrão é o vazio, né? Então, a gente cria uma nova página, está vazia. Então, a gente quer colocar isso aqui como padrão. Colocando isso aqui como padrão, normalmente a gente vai querer essa opção aqui, o qual vai definir esse padrão para todas as tabelas que a gente colocar nessa página, né? Para todas as visualizações dessa base de dados, que eu já vou explicar para vocês o que é isso. A gente provavelmente vai querer isso aqui. Então, beleza? Agora, quando a gente cria uma nova página, ela atribuiu ao modelo que a gente criou, né? Então, ele seguiu lá o título que a gente criou naquele modelo. E, bom, aqui também está tudo vazio, porque a gente tinha deixado ele vazio. Mas, por exemplo, só como exemplo, né, didático, vamos colocar descrição ô louco, né? Vamos colocar aqui. Quando a gente cria uma nova página, lá, descrição ô louco, beleza? Então, quando a gente muda esse modelo, a gente muda o que está sendo criado nessa nova página, né? Então, bom, aqui, de novo, dá para customizar um monte de coisa. Então, se vocês querem talvez se arriscar, agora aqui eu já vou tirar essa base de dados, tá? Mover para a lixeira. E talvez tentar criar algo a partir de um modelo já pré-feito, né? Então a gente vai aqui, ó, vamos em mais, criar uma visualização em tabela e a gente pode ir nas sugestões. Tem mais modelos aqui, né? A gente pode procurar. Dá para construir com IA, eu nunca mexi nisso, tá? Talvez seja interessante, mas eu não sei. Vamos colocar esse controle de tarefas, né? E aqui, bom, dá para personalizar várias coisas. Aqui eu não sei muito bem o que ele está colocando. Acho que dá para colocar mais propriedades aqui, né? Então aqui ele colocou essa nova propriedade atualizada aí, não sei o quê. E aqui são as diferentes visualizações. Eu já vou explicar o que é isso. Mas concluído, beleza? E aqui ele já criou, ó, uma base de dados com já 3 tarefas genéricas aqui, né? E tem um monte de coisa aqui, ó. Status, responsável, prazo, prioridade, tipo de tarefa, descrição e nível de esforço, né? Então tem um monte de propriedades aqui, né? Então quando a gente coloca adicionar tarefa, exemplo, tarefa exemplo, vamos chamar de tarefa exemplo. Beleza. Se a gente for abrir aqui essa tarefa exemplo, a gente tem um monte de propriedades aqui, né? No caso, elas estão escondidas, mas estão aqui, ó. Responsável, status, prazo, aqui tem mais, prioridade, tipo de tarefa, nível de esforço, papapá. Todas aquelas propriedades que eu já tinha falado para vocês, né? E aqui ele já criou na página alguns textos, né? Então, descrição da tarefa, inclui uma visão geral da tarefa, subtarefas e arquivos de apoio. Olha só que interessante. Ele colocou aqui, ó, em mais, provavelmente, um bloco de arquivo, né? O qual dá para deixar em branco, né? Ou colocar um link. Olha só. Aqui eu não sei o que ele fez, na verdade. Procurar no Google Drive. Enfim, dá para... Ó, aqui, ó. Ele colocou um vínculo para um PDF, né? Então posso escolher um arquivo a partir do computador para colocar aqui, né?
Então, legal, legal. Essa base de dados já tem algo que dá para trabalhar dentro da equipe, né? Enfim. Bom, tudo isso foi mostrado, né? Então, essa base de dados foi mostrada a partir dessa tabela aqui, né? O qual tem todas as prioridades. Mas, pô, em tabela eu posso ter um monte de tarefa e vai ficar algo meio assim, pô, eu quero ver os prazos a partir de um cronograma, né? Então, poxa, tem como fazer isso? E bom, tem, né? Então, olha só que interessante o que eu posso fazer. Eu posso pegar aqui embaixo um novo bloco, vir em mais, vir em base de dados, né? E eu posso colocar, olha só, uma visualização em cronograma, né? E olha só que legal. É, eu posso criar essa base de dados, mas eu posso linkar todas as páginas de outra base de dados nessa visualização aqui. Olha só que legal, ó, link para a fonte de dados existentes. Ó, controle de tarefas é o nome do título daquela base de dados que a gente fez. Então, se a gente pegar esse aqui, ó, ele vai atribuir todas as tarefas dessa base de dados aqui. No caso aqui não está mostrando nada, porque olha só, o prazo está para 2025. Vamos ver se a gente consegue colocar algo mais realista, né? Vamos aqui para abril, né? Vamos colocar de hoje até dia 28. Olha só que legal. Ó, tá aqui, ó. Aprimorar texto publicitário do site, tá aqui, ó. Tá nessa visualização aqui. E olha só que interessante. Esse aqui, ele tá organizado por mês, parece, mas eu posso trocar isso aqui também, ó. Olha só que legal. Trimestre. Posso mostrar trimestralmente a visualização. Também posso fazer por semana, né? Esse aqui talvez não seja tão interessante assim. Talvez o que faça mais sentido é por mês, tá? Então aqui, ó, abril, maio, ó, olha só que legal. Aqui dá para ver tudo, né? Então essas são as visualizações. Eu posso colocar essas visualizações nesta base de dados. Então aqui, ó, ele deu nomes para essas visualizações, ó, todas as tarefas. Daí ele faz aqui por status. Então aqui, ó, ele mudou para outra visualização, que é em tipo cartões, né? Então, olha só, essa aqui é a tarefa exemplo que eu tinha criado, no qual está atrelado ao não iniciado, né? Aqui está em andamento e aqui concluído. Olha só que legal. Tem mais uma visualização, minhas tarefas. Aqui, bom, não vou explicar o que ele fez aqui, mas. Quer dizer, eu vou explicar, mas não com esse exemplo. Então, como que eu faço, por exemplo, para criar uma nova visualização a partir dessa base de dados? Eu posso vir aqui, nova visualização, e escolher o tipo de visualização. Olha só. E aqui tem um monte de visualizações, tem a tabela que a gente tinha visto antes, tem quadro, galeria, lista, gráfico, tem um monte de tipos. Olha só, feed. O que é feed? Nova visualização, concluído. Beleza? Olha só, ele fez um feed. Olha só, um feed gigantesco para cada tarefa. Isso aqui não faz sentido, né? Talvez faça sentido em algum momento, né? Alguma aplicação, mas para nossa aplicação isso aqui acho que não faz sentido, né? Então vamos editar essa visualização e vamos trocar para calendário, por exemplo. Calendário é legal, olha só. Aqui a gente vê como se fosse um calendário. E tá aqui, ó. Tá aqui, aprimorar texto publicitário do site. Eu posso também trocar, né? Posso trocar. Vamos colocar outro exemplo aqui, né? Vamos colocar esse aqui, ó. Esse aqui começa do 21 e vai até o 24. Aí, ó. E agora, se a gente for aqui, feed, bom, eu posso trocar o nome dessa visualização, né? Então, editar visualização, feed, posso colocar calendário. Aí, ó, calendário. Então tá aqui, ó. Aprimorar texto não sei o que, e aqui tá o outro que eu coloquei aqui, ó, atualizar centro de ajuda. Enfim,
dá para mudar a visualização. E tem outras ferramentas muito mais legais aqui, ó. Então, poxa, eu tenho um calendário aqui e eu tenho várias áreas aqui, né? Vamos ver aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, ó. É, eu tenho. Vamos criar três exemplos aqui, ó. Vamos colocar esse aqui em andamento, por exemplo. Vamos colocar de prazo. Vamos colocar do 27/1, por exemplo, né? Fechou. Prioridade, média. E ó, eu vou colocar um novo tipo de tarefa, né? Bug. Descrição, né? Não, enfim, vamos colocar, sei lá. Vamos nesse contexto de publicar notas da versão, sei lá, atualizar feed do Instagram, sei lá, uma coisa assim, né? Vamos fazer isso aqui. Então, quando a gente vai no calendário aqui, ó, a gente vê um monte de tarefas, né? Mas eu não quero ver todas as tarefas do projeto, por exemplo. Eu só quero ver as tarefas de uma determinada área, né? Então eu posso vir aqui, ó, em calendário, né? E filtrar. Filtrar, olha só, e aqui em filtrar eu posso escolher a propriedade que eu quero filtrar, né? Então aqui, ó, eu quero filtrar o tipo de tarefa, né? E aqui eu posso escolher o tipo de tarefa que eu quero olhar no calendário, né? Então, olha só que legal, quero ver todas as tarefas que têm relação com bug. Ou no caso de uma equipe de competição, eu só quero ver as tarefas da elétrica. Tum, coloco aqui, filtrei e tá aqui, ó. Era aquele que eu tinha colocado lá, atualizar feed do Instagram. No caso, não faz nenhum sentido aqui o tipo de tarefa bug para atualizar feed do Instagram, mas é só a ideia. Olha só. Então eu posso filtrar os tipos de tarefa, né? E olha só que legal. Dentro dessa própria base de dados, eu posso criar uma nova visualização, que é o mesmo calendário, né? E nesse outro calendário, vamos colocar calendário, vamos chamar assim, ó. Vamos fazer algo que faça sentido. Calendário sobre tarefa X, né? Eu não lembro dos tipos de tarefa, enfim. Tarefa X. Então eu vou aqui, eu já estou nessa visualização sobre tarefa X, dá para ver que estão todas as tarefas aqui da base de dados. Filtrar e tipo de tarefa, solicitação de recurso. Aí, ó, eu tenho outro calendário o qual só vai mostrar sobre esse tipo de tarefa. Então, assim, ó, dá para criar um monte de visualizações aos quais se moldam o tipo de área que você quer atuar. E eu posso fazer isso criando, por exemplo, outra base de dados, entre aspas, né? Uma visualização, ó, uma nova visualização. Então, se eu for aqui, ó, eu posso vir aqui, eu posso, por exemplo, entrar em estruturas, né? E dentro de estruturas eu posso criar uma nova visualização sei lá, de cronograma. Vamos de ver de cronograma. E aqui eu posso importar, né, os dados existentes daquela base de dados chamada controle de tarefas, né? Então, tanto é que a gente pode ver aqui, ó, essa setinha é como se fosse aquele atalho. Sabe aquele atalho do Windows? Que você tem, sei lá, um documento e daí você cria um atalho daquele documento? É a mesma coisa, né? A base de dados original, ela tá aqui, ó. Essa aqui é a original. E aqui, em estruturas, eu estou criando um atalho dessa base de dados. E aqui eu posso criar diversas visualizações, ó. Aqui em filtrar, aqui ele está filtrando como eu, não sei por quê, né? Mas eu posso tirar essa filtragem, né? E aqui está me mostrando já tudo, né? Não sei por que fez em tabela, eu não sei se eu criei errado, mas eu quero adicionar uma nova visualização. Ah, tá. Então eu quero colocar uma de cronograma, né? Então aqui eu quero link da fonte. Eu quero dar.
da base de dados já existente. Já está aqui, beleza. Então tá aqui, ó. Estão todas as tarefas aqui. Ah, eu só quero ver referente a tipo de tarefa a aperfeiçoar, né? Tá aqui o meu cronograma de todos esses tipos de tarefa. Então, assim, ó, é altamente customizável, né? Eu me adentrei mais nessas funções só para mostrar para vocês como fuçando aqui nas opções dá para, enfim, deixar uma página bem legal, bem organizada e estruturar todo tipo de organização ou fluxo de trabalho, né? Então, eu quero só mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu não vou mostrar. Se eu vou mostrar algo que seja confidencial aqui. Deixa eu parar aqui. Beleza, eu tô aqui então na página da Electrical e Safety Assessment aqui, tá? Consigo mostrar para vocês isso aqui, ó. Então eu deixei ela algo que faça sentido, né? Para essa área, né? Então eu tenho várias páginas aqui, upgrades para 2025. Isso aqui tá meio outdated, né? Projetos para 2026, anotações de apresentações das equipes, gestão de conhecimento. Enfim, tem várias páginas aqui, o qual cada uma vai mostrar aquilo que se propõe, né? E bom, aqui olha só que legal, eu coloquei várias visualizações de tarefas da elétrica, né? No caso aqui não tem nenhuma, mas eu posso ir colocando aqui, né? E aqui eu não sei se eu criei um novo modelo. Olha só, vamos ver se eu criei aqui. Ó, tem uma nova tarefa elétrica, né? E tem todas essas propriedades aqui: prioridade, descrição, status e data, né? Algo bem simplesinho, né? Nova tarefa elétrica. Olha, eu até coloquei um ícone aqui, né? Eu posso colocar, ó, por exemplo, a data, que no caso, não sei se dá para ver aqui. Deixa eu entrar na. Isso aqui, eu quero entrar na página. Nossa, não tem data? Meu Deus, que pobrinho aqui. Vamos colocar uma data aqui, propriedade de data. Data 1. Ah, não, tá lá em cima. Nossa, perdão aí. Então, data, vamos colocar de hoje até 28. Testar service. Sei lá, uma coisa assim. Tá aqui, ó. Tá aqui meu cronograma, tá na visualização de propriamente cronograma. Aqui tá uma lista, né, das tarefas e aqui tá o calendário. Olha só que legal. Aqui tá testar servos em andamento do 14 ao 28. Então eu coloquei essa página, né, da elétrica desse jeito. Para vocês pode ser do jeito que vocês acharem melhor, né? Então, é só ir fuçando no Notion que vocês vão aprendendo, né? Como deixar ele do jeito que vocês acreditam que seja coerente para o fluxo de trabalho de vocês, né? Então, é isso, basicamente. Era isso que eu queria mostrar. Acho que aqui eu não sei se eu cheguei a abordar sequer o 10% do que o Notion pode oferecer, tá? Isso aqui é o que eu achei até então. Quem sabe eu faço algum vídeo no futuro mostrando algo mais avançado, não sei, ou dicas, né? Enfim. Mas essa é a base. Então é isso. Eu espero que consigam se divertir bastante na customização da página de vocês. Um abraço, gente.